Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. 0-0, 6 minutos e 30. Tata batendo, Ricardo vai subir, Mário foi também, o desvio, golaço! Alexandre, camisa 4, depois do cruzamento de Tata. Olá, amigos Central 3, eu sou Leandro e a mim, e este é mais um programa Meu Time de Botão. Ricardo, desviando com convicção. A narração que você ouviu no início desse programa é de Paulista e Vocem, pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 1984. Esse jogo garantiu ao Paulista o acesso à elite do Campeonato Paulista, do Campeonato Estadual, pela segunda vez na sua história. O jogo foi 7-1 para o Paulista. O jogo foi no Parque Antártica, que inclusive estava quase cheio, quase lotado, uma coisa que hoje em dia a gente quase não consegue imaginar. E essa partida por muito tempo foi considerada o grande feito, a grande vitória da história moderna do Paulista de Jundiaí. Paulista, 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 é o jundiaiense que quer ver-te campeão. Paulista, 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 tu és o clube mais querido do Torrão. Paulista, Paulista, Paulista. O Paulista, que é conhecido como o Galo, né? O Galo do Japi, e que tem uma rivalidade com o Comercial de Ribeirão Preto e também com a Ponte Preta, né? Um time que também é de uma cidade próxima, cidade vizinha de Campinas. Paulista, 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 tu és o clube mais querido do Torrão. Paulista, Paulista, Paulista. A gente não vai falar sobre essa campanha de 84, mas vai falar sobre aquele que foi o grande título mesmo da história do Paulista de Jundiaí, que aconteceu no ano de 2005, que foi a Copa do Brasil, conquistada a duras penas por um time que era comandado pelo Wagner Mancini e tinha dentro do campo jogadores como o Márcio Mossoró, que era o destaque daquele time, o meia baixinho, destro, e o driblador Léo no ataque, o xerifão Anderson lá na zaga. Era um time enjoado, que só enfrentou adversário difícil, pegou Juventude, Botafogo, Internacional de Porto Alegre, inclusive num jogo de raríssima polêmica, deu polêmica de erro de arbitragem na disputa em pênalti, uma coisa que é anormal. Depois ainda teve Figueirense e por fim o Fluminense, né? Uma final com o Fluminense, que estava em ano de centenário, era campeão carioca e que jogou a partida decisiva na sua cidade, em São Januário. Era o franco favorito. Mas assim como o Santo André tinha feito pouco antes, vencendo o Flamengo no Rio, foi a vez do Paulista de Jundiaí. Depois de ganhar de 2-0 em casa no jogo de ida, segurar o 0-0 em São Januário e ser o campeão da Copa do Brasil. Paulista, 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 é o jundiaiense que quer ver-te campeão. Paulista, 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 tu és o clube mais querido. Eu bati um papo com o Wagner Mancini, que era o comandante desse time. Até então a carreira dele estava só engatinhando, estava difícil de se firmar, de ter solidez. Mas com um título desse, com uma campanha dessa, o nome dele entrou de vez na lista dos técnicos de primeiro escalão. E o curioso é que ele foi convidado, naturalmente, depois de conseguir uma Copa do Brasil, por times grandes, mas preferiu ficar. Ele negou os convites, ficou no Paulista de Jundiaí, jogou a Libertadores no ano seguinte, infelizmente sem sucesso, o time acabou não se classificando.
Mas foi digno de nota realmente o fato dele ter ficado, e ficou ainda mais um ano, saiu do Paulista em 2007. E, bom, é ele que falou comigo, contou sobre os detalhes desse time, os detalhes da campanha, como o time jogava, como era o time pessoalmente, inclusive contou detalhes muito interessantes sobre o fato de ser uma equipe com 2 capitães, algo que ninguém sabia. Claro que o capitão formal era um só, mas o time tinha mais de uma liderança dentro do elenco. E tudo que ele falou para mim, eu mostro para você. Agora você ouve com a gente Wagner Mancini. Vamos lá. Bom, eu tenho na linha aqui o treinador Wagner Mancini. Tudo bem, Wagner? Bem, graças a Deus, cara, tudo em ordem. Recife é uma boa cidade, fala a verdade. Recife é muito bom, cara. É uma cidade que te proporciona aí uma parte de lazer muito grande, né, com a praia, né, e também é uma cidade estruturada, né, uma cidade antiga, mas com muita estrutura. O Wagner, a gente vai falar hoje sobre o Paulista de Jundiaí, que foi, até hoje, é o seu grande trabalho, confere? Leandro, no Paulista foi onde tudo se iniciou, né? A gente acabou, eu tinha já uma história como jogador e acabei depois estendendo isso como técnico também. Você como jogador lá também passou com boas páginas, é isso? Eu cheguei ao Paulista de Jundiaí ainda na época que se chamava ET Jundiaí, em função daquele aporte da Parmalat, e fiquei no Paulista até 2003, acabei saindo para jogar no Figueirense, no Sport, e retornei ao Paulista já como técnico, né? E como atleta, eu tive a oportunidade de conquistar 2 títulos, né? Um título da Série A2 de 2001 e um título da Série C do Campeonato Brasileiro também no ano de 2001. Bacana. O Paulista de Jundiaí entrou no jogo decisivo da Copa do Brasil de 2005 com Rafael, Lucas, Anderson, Dema e Julinho. Fábio Gomes, Juliano, Amaral e Christian, Márcio Mossoró e André Leonel. O Léo, por exemplo, que fez o gol no jogo de ida, não jogou, né? O Márcio Mossoró era o craque desse time ou é errado falar isso? Não é errado não. O Márcio Mossoró viveu talvez nesse ano de 2005, na Copa do Brasil mais especificamente, o grande momento da sua carreira no Brasil, né? Hoje o atleta defende o Sporting Braga de Lisboa, né, de Braga, mas no Paulista de Jundiaí foi o seu grande momento, né? O Paulista tinha uma equipe muito equilibrada, nós acabamos perdendo para o jogo final o Léo, que tinha feito um dos gols na vitória de 2-0 em Jundiaí, né, em virtude do terceiro amarelo, acabou ficando de fora. E nós tínhamos poucos jogadores, né? Dos 25 inscritos, a gente chegou no último jogo da final, diante do Fluminense, com apenas 18 jogadores, sendo que o meu banco, dos 7, eu só poderia usar 4, porque os outros estavam lesionados e a gente levou os atletas somente para compor com os 18 atletas a súmula. Você vai me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, Wagner, mas uma característica dos times que você treina é um certo ímpeto ofensivo. Tanto quando você treinou times de ponta, quando no caso do Paulista de Jundiaí, você treinou times de porte médio ou menor. Inclusive, é bem visível isso, pelo menos no meu ponto de vista, quando você vê laterais que avançam, às vezes, até ao mesmo tempo. É um time que corre risco, que se propõe a atacar e correr esse risco. Eu estou falando alguma coisa errada em relação a esse Paulista, ou ele era um time diferente dos times pequenos que vão jogar uma Copa do Brasil, por exemplo? Era um time ofensivo. Exatamente. Você tocou num ponto que talvez tenha sido a nossa grande arma. Ninguém esperava que o Paulista de Jundiaí atacasse as outras equipes em demasia, como ele fazia não só dentro de Jundiaí, mas fora também. Nós tivemos na nossa campanha a trajetória de 6 adversários de Série A, o que nenhuma equipe que venceu a Copa do Brasil até hoje teve. Nós iniciamos com o Juventude, depois passamos pelo Botafogo, depois pelo Inter de Porto Alegre,
o Figueirense, o Cruzeiro e o Fluminense. Essas 6 equipes faziam parte da Série A. Então, na concepção dessas equipes, o Paulista seria um adversário inferior. O que aconteceu é que o Paulista, ele até por ter menos responsabilidade nesses confrontos, ele acabava, de certa forma, se lançando, e era um time extremamente rápido, que atacava demais, é verdade. A gente contrabalanceava um pouco com um dos volantes que ficava, ou com o lateral esquerdo Julinho, que ficava um pouquinho mais para que o outro lado desenvolvesse, mas era uma equipe que chegava com muitos jogadores à área. E como é que a gente fazia para equilibrar isso? A gente tinha um time tão arrumado taticamente que todo mundo ao mesmo tempo passava a linha da bola e atrasava o jogo adversário, né? E isso acabou dando certo não só na Copa do Brasil, como nós fizemos outras belas campanhas. No Campeonato Paulista a gente chegou em 6º lugar em um ano, em 5º lugar no outro ano. Na Série B nós chegamos a estar muito próximos de um acesso, chegamos com o mesmo número de pontos do América de Natal, em 4º lugar, e acabamos ficando de fora. Então era uma equipe totalmente voltada para um sistema ofensivo, mas sem perder a característica de marcação. Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense e Cruzeiro. Qual foi o duelo mais difícil para você e qual foi o jogo mais marcante? Olha, o jogo mais marcante foi na semifinal no Mineirão, diante do Cruzeiro. Nós tínhamos feito um resultado em Jundiaí de 3-1, que nos dava a possibilidade de perder até de um gol de diferença. E de repente nós fomos jogar no Mineirão. Em 26 minutos, o Cruzeiro já tinha estabelecido uma vantagem de 3-0. E todo mundo achava que ali o Cruzeiro iria golear. E eu fiz uma substituição ainda no primeiro tempo, botei o time um pouco mais à frente. E no início do segundo tempo, na semana anterior, uma semana antes desse jogo, nós tínhamos visto um jogo Liverpool e Milan pela final da Champions League, e tinha acontecido mais ou menos o que aconteceu no segundo tempo. Eu passei isso aos atletas, eles voltaram para o segundo tempo, fizeram 2 gols em 7 minutos, e nós acabamos chegando à final. Então foi um jogo onde poderíamos ter sido goleados e ao mesmo tempo nós tivemos chance de empatar e até virar o jogo em pleno Mineirão. Então talvez tenha sido o jogo aí mais atípico dos outros 11. E isso depois de passar por 2 disputas em pênalti, né? Contra o Figueirense e o jogo maluco contra o Internacional, né? Maluco e polêmico, inclusive. Exatamente. O jogo contra o Internacional, a gente perdeu de 1-0 lá no Beira-Rio, ganhamos de 1-0 no finalzinho do jogo em Jundiaí, e na disputa de pênaltis, o Inter já tinha perdido uma penalidade, e aí teve um pênalti do Perdigão, que a bola bateu no travessão, bateu dentro do gol e saiu, e o Bandeira acabou dizendo que não havia entrado a bola, e o juiz terminou o jogo ali. Mas vale lembrar que nós tínhamos ainda a 5ª cobrança. O Paulista ainda tinha a possibilidade de terminar com a cobrança do nosso último jogador. Mas, enfim, foi muito polêmico isso daí. E, na sequência, a gente teve o Figueirense, onde nós perdemos também de 1-0 lá e ganhamos de 1-0 em casa. E também passamos por eles nos pênaltis. E aí acho que assim, a responsabilidade de uma equipe de Série A pesou muito nessa hora. O Paulista era franco atirador e acabou sendo responsável por 2 conquistas, essas 2 aí nos pênaltis, valiosa para entrar numa semifinal do jeito que nós entramos. Já depois que o Léo fez 2-0 na final contra o Fluminense, era 38, 39 do segundo tempo, não sei exatamente, mas o fato é que o jogo no Rio de Janeiro não foi nem de perto o maior sofrimento que o Paulista passou no campeonato, confere? Confere. Nós fomos jogar em São Januário, né, que o Maracanã estava em reformas, e o Fluminense foi uma equipe que tentou de todas as formas fazer o primeiro gol. Nós tínhamos uma vantagem de 2 gols,
E o fato de eu ter perdido o Léo e não ter outro atacante, eu tive que adiantar o Mossoró para ser o segundo atacante. O Paulista teve poucas oportunidades de gol, mas teve um domínio das ações, porque embora a gente tenha sido sufocado quase que 90 minutos, nós não sofremos muito, porque o Fluminense insistiu muito com a bola aérea, porque tinha Puta como centroavante, e nós tínhamos Anderson e Dema como zagueiros, os dois acima de 1,90, com um jogo aéreo muito forte. E no final do jogo eu ainda usei o Hever, que hoje brilha no Atlético Mineiro, como um terceiro zagueiro, jogando um pouco à frente da zaga, um volante. Então nós dominamos todas as ações de bola aérea, e nós acabamos tendo uma final até assim, menos violenta em termos de agressão do que nós esperávamos, né? O Paulista conseguiu segurar um empate no Rio e chegou a um título inédito. Ganhar um título por uma equipe menos acostumada a isso, de um porte menor, de uma cidade no interior, deve dar um sentimento muito legal em relação à cidade, né? Em relação à reação que o público, que o povo da cidade tem com aquele momento praticamente inédito. Eu quero que você me conte como é que foi depois do título, o dia a dia no Paulista, o assédio que você certamente recebeu, os convites de times maiores, e até de repente do exterior. Como é que foi mexer com isso, esse afeto com a conquista e os planos de decolar na carreira num time maior? Olha, naquele momento a gente viveu o paraíso nesse sentido, porque levar o Paulista de Jundiaí a ganhar uma Copa do Brasil, a conquistar uma vaga a Libertadores da América. Eu me lembro que quando a gente voltou do Rio de Janeiro já no outro dia e chegou em Jundiaí, era já final da tarde, nós encontramos a cidade parada. E há relatos assim de que aquilo nunca tinha acontecido em Jundiaí. A população nas ruas, a gente desfilou num carro aberto dos bombeiros, e o número de pessoas nas ruas foi uma coisa significante, né? E que marcou a vida, não só a minha vida, mas de todos aqueles que faziam parte deste clube, né? E posterior a isso, no Paulista, a gente teve momentos maravilhosos também, sempre baseados nessa conquista, né? O morador de Jundiaí, o torcedor do Paulista, ele se sentia muito orgulhoso, assim como nós, por ter ali uma equipe que ia jogar uma Libertadores de América. Então isso perdurou algum tempo, até que normalmente, naturalmente, alguns atletas foram saindo do clube. Eu tive o assédio de várias equipes, mas naquele momento eu entendia que seria muito bom que eu ficasse no Paulista, que eu disputasse a Libertadores, que eu desse sequência ao trabalho. Eu teria ainda muito tempo pela frente, então eu sabia da importância de se dar valor àquele momento, né, para que a gente não desfizesse o trabalho que vinha já desde 2004, e eu fiquei até 2007, então foi um tempo grande, né, não só vivendo a glória de ter esse título, como revelando outros atletas e vendo vários atletas dessa equipe chegar à seleção brasileira. O Vitor, goleiro, fazia parte desse time, o Heber fazia parte desse time, o Christian, volante, que jogou no Flamengo, no Corinthians, fazia parte desse time também. Então, vários atletas acabaram tendo destaque, e hoje a gente sabe que a conquista do Paulista foi porque nós também tínhamos um time bom, né? E não somente porque nós fomos uma equipe ousada no campeonato. Ao ficar no Paulista, você reforçou não só a imagem de um técnico vencedor, como um técnico de uma nova geração que se propunha ética aos compromissos, afeita a ficar no clube até o fim do contrato e tudo mais. Num primeiro momento, isso pode ter causado um pouco de antipatia de alguns times que quiseram você e você disse não. Mas você acha que essa foi a chave para a sua carreira estar firme e forte até hoje? Eu acho que foi. Eu não tenho dúvida disso, porque naquele momento eu acabei mostrando ao mercado. É óbvio que algumas pessoas não entendiam, né, o porquê que eu não saía do Paulista,
mas eu acabei, de certa forma, reforçando aquilo que eu penso, né? Que o futebol ele tem que ser tratado de uma maneira muito profissional, que o planejamento tem que existir. O que adianta você ir para uma outra equipe onde você tem que mostrar tudo de novo sem um planejamento, com mais pressão? Então eu tentei passar que o Mancini seria adepto na sua carreira a exatamente isso. Acho que a maioria das pessoas entendeu e hoje, felizmente, eu vejo alguns técnicos fazendo isso em outros clubes também, com chance até de uma mudança, mas batendo na tecla que a sequência de trabalho é o mais importante. Então, hoje, que eu já passei por grandes equipes, por equipes médias, eu posso te dizer que nem sempre a equipe grande te dá aquilo que é necessário. Você ter um pouco de uma sequência, você ter a tranquilidade para realizar o trabalho, as pessoas acreditarem sem uma pressão em demasia, né? Então tudo isso que faz parte do futebol, quem tem que direcionar não são os clubes, não é a mídia, somos nós que fazemos parte, né? Eu que tenho que escolher o meu destino, sou eu que tenho que me colocar como eu quero que as pessoas me enxerguem no mercado. E naquele momento eu tive a oportunidade para isso. Ô Mancini, você consegue me contar sobre como esse elenco se manteve, quais foram as mudanças e se foi satisfatória a participação no ano seguinte na Taça Libertadores? Olha, nós acabamos chegando no final de 2005 após o título, numa situação na Série B de uma luta para não ser rebaixado. Por quê? Porque, de certa forma, a gente abriu mão da Série B e quando a gente retornou para a Série B, a gente já estava numa situação em busca de pontos para se situar bem na tabela. Então, nós sofremos com isso, né? Mas salvamos e permanecemos na Série B. Aí iniciamos a Libertadores no ano seguinte. O Paulista tinha uma folha de pagamento de pouco mais de R$220 mil, né? O maior salário do clube era R$10 mil, e de repente a gente tinha que montar um time que soubesse jogar uma Libertadores. Então nós acabamos até outubro e novembro montando o time e perdemos 7 jogadores para equipes rivais com poder financeiro maior, e entramos na Libertadores talvez com o time mais fraco que eu tive nas mãos ao longo desses anos no Paulista, né? Infelizmente a gente tem que dizer isso, nós não conseguimos que nenhuma empresa entrasse junto com o Paulista nesse projeto, e para que a gente pudesse saldar o salário de todos, a diretoria teve que olhar e ter os pés no chão. Então nós tivemos uma participação somente de primeira fase, chegamos no último jogo da primeira fase ainda com chance de classificação. Nós tínhamos que ganhar um jogo do El Nacional de Quito em casa e torcer para o River Plate não ganhar do Libertad. Enfim, o nosso jogo acabou empatado, a gente acabou ficando de fora, mas eu acho que como grande, assim, o maior presente que talvez a gente tenha dado à torcida do Paulista foi a vitória diante do River Plate, né, do gigante River Plate, dentro de Jundiaí por 2-1, e aí, infelizmente, a gente acabou não tendo sequência na Libertadores. Mas esse jogo realmente marcou muito, foi muito legal. Você tem algum negócio, algum lugar, costuma visitar Jundiaí ou não mais? Não, eu sempre que posso vou, me reúno com os amigos, entendeu? Aquela diretoria que nós tínhamos, as pessoas que faziam parte do grupo de apoio, a gente mantém contato até hoje. Eu adoro Jundiaí, eu sou nascido em Ribeirão Preto, mas sempre que posso, até porque Jundiaí fica no caminho Ribeirão-São Paulo, então estou sempre passando por lá. O dia que dá, vou lá, assisto os jogos do Paulista também. Hoje com uma frequência menor, em função de estar morando numa cidade distante, né? E esses últimos anos eu estive mais aqui no Nordeste do que no Sul do país.
mas Jundiaí mora no meu coração, é uma cidade que eu vou levar as pessoas que fazem o Paulista e também os habitantes, né, que sempre tiveram muito carinho por mim e pela minha família também, então vai estar sempre guardado de uma forma especial. Para a gente fechar, Mancini, desse elenco que foi campeão de 2005, pelo menos o que a gente que assistia, né, tem a imagem, ficou assim, é que era um grupo de muitos jogadores religiosos, né, e era um grupo muito focado no entrosamento por parte em torno da fé. Você consegue me dizer alguma coisa, alguma recordação que você tenha desse elenco que nenhuma câmera tenha mostrado, ou que o público não tenha nunca prestado atenção, mas que era característico desse time, uma marca que mostrava como era um elenco, um grupo legal e vencedor? Olha, tem uma coisa que chamava muita atenção da gente. Realmente a gente tinha muitos evangélicos no time e alguns outros que não faziam parte dessas reuniões, né? Então nós chegamos a um ponto tão grande de amizade no clube que eu tinha o jogador que cuidava dos evangélicos e eu tinha o jogador que cuidava dos outros que levavam uma vida diferente, que gostavam de tomar um chopp, que gostavam de sair de vez em quando. Então, de uma forma muito simples, a gente conseguiu fazer com que tivesse realmente uma união naquilo que todos nós queríamos, né? E a gente soube levar isso por muito tempo, né? Os evangélicos entendendo essa turma, e essa turma também entendendo que algumas pessoas eram mais religiosas. Eu acho que isso é a mais pura demonstração de democracia, de liberdade, entendeu? E num clube do interior de São Paulo a gente acabou tendo um aprendizado muito grande sobre isso, que eu tenho certeza que todos que fizeram parte do Paulista levaram para a sua vida, né? E eu apontaria isso como um fator preponderante para a gente ter uma equipe tão forte que chegou a um título tão inédito. Você pode falar quem era? Porque pelo que você me explicou, eram 2 capitães, né? Eram 2 capitães. Eu tive em todo esse processo o Anderson Batatais, que até pouco tempo atrás, até o Ceará ainda foi meu auxiliar técnico. Ele cuidava mais da parte dos evangélicos, e eu tive, dessa outra parte, eu tinha Mossoró, eu tinha o Christian, volante, então Rafael Bracali, que tinha uma função muito bacana nesse sentido. Então, esses atletas, eu tinha diariamente conversas com eles, sabendo como é que andava, e todos eles monitoravam, até porque Jundiaí é uma cidade menor, né, em relação a grandes cidades, né, a outras metrópoles. Então, diariamente a gente falava sobre isso, e eles tinham assim, a total sabedoria para chegar junto em cada um dos atletas, e ao mesmo tempo me passavam de uma forma muito simples, entendeu? Então nós sabíamos a hora que todos eles podiam ir para um churrasco, dar uma saída, assim como os evangélicos sabiam exatamente o momento onde podiam sentar, se reunir, sabe, feito sempre com muita clareza. Bacana. Esse era o Paulista de Jundiaí do Mossoró, o Paulista do Anderson, mas, na minha opinião, sobretudo o Paulista do Wagner Mancini, que com uma proposta ousada, arrojada, ofensiva, montou uma equipe campeão onde ninguém acreditava, com uma tabela que era ingrata, e eu parabenizo você por isso, e agradeço o nosso papo aqui, desejo para você sorte e que você fique muito tempo aí no Náutico, tanto pelo time, pela torcida, que é muito grande, muito legal, quanto pela cidade, que eu acho que você merece viver numa cidade como essa. Pô, legal, Leandro, obrigado, cara. Você sabe que muitas vezes a gente não sabe até quando as pessoas lembram, né? E isso foi notado naquela época, e ouvindo as suas palavras a gente sabe e se sente com muito orgulho por ter feito parte disso tudo, né?
E eu espero também ficar bastante tempo aqui no Náutico, né? Um clube que me acolheu de uma forma muito significativa, entendeu? Então já há uma relação de muito carinho, né, cara? E é o que a gente espera, aquilo que eu te falei lá atrás acontece hoje também, né? Nós queremos ter um lugar com um plano de trabalho, né? E isso foi me oferecido no Náutico, eu espero que isso aí se perdure por muito tempo ainda. 48 minutos, estamos por conta do Leonardo da Silva. Ele vai marcar a falta ali agora, o Leonardo da Silva se aproxima. Vai pedir a bola. A torcida do Fluminense agora na expectativa. Apita Leonardo da Silva. O Paulista é campeão da Copa do Brasil 2005. Vai representar o futebol brasileiro na Libertadores da América do próximo ano. Mais uma conquista para o futebol do interior de São Paulo. E um momento mágico, marcante, histórico desde 1909. O Galo do Japi é o campeão da Copa do Brasil. Querido do Morrão, Paulista, 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 tua bandeira gloriosa. Tá aí, bom de papo, Wagner Mancini, atual técnico do Náutico. Eu acredito que o Paulista de Jundiaí, que hoje disputa a primeira divisão do futebol paulista, tem lastro, tem força, tem camisa para voltar a disputar um título grande assim em algum outro momento da sua história, que é um dos times do interior de São Paulo cuja torcida mais apoia, que costuma ter boas médias de público, que tem um tipo de torcedor, um perfil de torcedor que acompanha, que é bastante fiel e que cobra quando as coisas não estão bem. E é muito normal que não estejam bem, porque é muito difícil cada vez mais os times do interior conseguirem uma sequência de anos sem prejuízos e sem dívidas e sem maiores problemas para montar uma equipe. E o Galo da Japi, de qualquer forma, ainda que consiga outros títulos no futuro, esse vai ficar como realmente o primeiro título de expressão nacional e então provavelmente o maior time de botão da história do Paulista, da história de Jundiaí. E acho que a homenagem é mais do que válida. E o Paulista de Jundiaí agora está aqui na nossa gavetinha aqui, embaixo do nosso estrelão, para a gente bater um futebolzinho de botão com os times sagrados nos momentos de folga, nos fins de semana. A gente volta na semana que vem, trazendo mais uma equipe que conseguiu o sucesso, que conseguiu marcar a história, mesmo não sendo gigante, mesmo não sendo da elite, apoie o time da sua cidade, pois é melhor que você apoie do que deixar para que algum empresário faça isso por você. Não se esqueça. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.